Olá, meu nome é Julia de Abreu Neves e eu vou explicar um pouquinho sobre as orações subordinadas substantivas. Mas antes, vocês têm que saber o que é uma oração. A oração ela é um enunciado que é estruturada com base em um verbo. O que isso quer dizer? Que ela vai sempre ter um verbo ali. Ela pode ter um sujeito e um predicado ou apenas um predicado, mas sempre vai ter um verbo e um predicado presentes. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela tem no período, que pode ser de sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, aposto e complemento nominal. Aí tu me pergunta, Julie, o que é um período? Um período é uma frase composta por uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Ele pode ser simples ou composto. Olá, professora, boa tarde. O meu nome é Letícia Lamis, eu sou aluna do terceiro ano 4 e eu vim apresentar para a senhora as orações subordinadas substantivas, subjetivas e as objetivas. Tenho dificuldade de falar isso. A primeira delas que eu vim falar, as subjetivas, elas têm uma função de sujeito na frase. O que seria um sujeito? Alguém, um ser que sofre ou causa uma ação, no geral, um estado. Por exemplo, na frase, é importante que você conheça o passado dos seus pais. No passado dos seus pais, o que você conhece o passado dos seus pais, seria já esse tipo de frase, onde a gente tem o nosso sujeito, que é os nossos pais, e eles estão sofrendo uma ação. É basicamente essa ideia. Nós temos exatamente 4 tipos diferentes para identificar esse tipo de frase, que no caso eles envolvem, assim, para você conseguir identificar quando você vai ler qual é qual. A primeira delas seria com verbos unipessoais, que seriam verbos que são sempre na terceira pessoa do singular ou no plural, tanto faz. São verbos como acontecer, constar, convir, importar, etc. Por exemplo, na frase acontece que ela não vai mais ao shopping. Pode ser ela que não vai ou ele que não vai, já que está na terceira pessoa do singular. O acontece seria o nosso verbo unipessoal. E o que não vai mais ao shopping, que ela ou ele não vai mais ao shopping, é que se classifica como uma frase oração subordinada, substantiva, subjetiva. O segundo jeito de identificar uma dessas seria quando a gente tem um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Por exemplo, a nossa frase inicial. É importante que você conheça o passado dos seus pais. O é esse verbo de ligação e importante é o predicativo do sujeito. Mais ou menos essa ideia. O terceiro tipo seria com verbo transitivo direto na voz passiva sintática na terceira pessoa do singular, com a partícula passivadora sim. Ou seja, numa frase, sabe-se que ele foi ao supermercado. O sabe-se, ele entrega, que é do tipo subjetivo. E o quarto e o último jeito seria quando a gente tem um verbo transitivo direto na voz passiva, analítica, com o verbo ser mais o particípio. Por exemplo, foi provado que ele a amava. Nessa oração principal, o foi provado, ele entrega também. Sempre está na oração principal esses ditos, para poder encontrar o resto da frase. O segundo tipo são as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, que tem função de objeto direto. Então a gente leva pela mesma regra. O que seria, numa frase, no exemplo, eu sei que vocês me entenderam. A oração principal é eu sei. Aí, eu sei o quê? Que vocês me entenderam. Assim a gente acha a frase fácil. Ou então, sabemos que você estuda. A oração principal é sabemos. E aí a gente pergunta, né? Quem sabemos? Nós. Sabemos o quê? Que você estuda. Assim a gente identifica a frase. Aí a gente sempre tem perguntas como de quem, a quem, o quem, sabemos o que, sabemos de que, sabemos para que, sempre nessa variação de um objeto direto normal. Oi, eu sou a Letícia e eu vou apresentar sobre a oração subordinada substantiva predicativa, que basicamente é o predicativo do sujeito na oração principal. O predicativo do sujeito, característica do sujeito no predicado. Por exemplo, ele sempre vai vir depois do verbo de ligação, que vem entre a oração principal. Então, sempre vai começar a oração principal sendo antes do verbo de ligação, e assim já é bem fácil de identificar a oração subordinada substantiva predicativa, pois sempre vai vir um verbo, seja ser, ou ficar, ou permanecer, parecer, qualquer verbo de ligação. Então, sempre vai estar falando sobre sujeito na oração principal. Por exemplo, nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Nosso maior desejo é a oração principal e o é o verbo de ligação. Logo após vem o que, depois vem outro verbo que é ser, sejam aprovados.
uma característica ao sujeito desejo na oração principal. Basicamente é isso. Sempre vai ter um verbo de ligação, o ser. E a oração subordinada substantiva apositiva é quando exerce a função de aposto. Aposto é a explicação de um nome, um termo, o sujeito, que aparece na oração composta pela oração principal. Logo após vem para identificar dois pontos. É isso, para identificar uma oração subordinada substantiva apositiva. Por exemplo, não consigo aceitar uma coisa. 2 pontos. Você não ter comparecido à festa. Então, essa oração subordinada apositiva está explicando sobre o sujeito na oração principal. É o sujeito. Esse é o termo, esse é o nome que identificamos como sujeito e leva a explicação pelo aposto logo após os 2 pontos. Oi, meu nome é Andressa Vidinha, eu sou do terceiro ano 4 e hoje eu vou falar sobre oração subordinada substantiva, objetiva e indireta e sobre oração subordinada substantiva completiva nominal. 2 exemplos disso são: ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu. Já temos a oração principal com o verbo transitivo indireto. E aí, a segunda parte da frase, de que eu estava errado. Aí nós já temos a nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta. Agora vamos para o segundo exemplo. As crianças necessitam de que cuidemos delas. As crianças necessitam a oração principal com verbo transitivo indireto, a primeira parte. A segunda parte, de que cuidemos delas. Aí já temos a nossa oração subordinada substantiva objetiva indireta. A oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que exerce a função de complemento nominal em algum termo da oração principal. Um exemplo disso: tenho medo de dirigir à noite. Aí já vemos na nossa oração principal o verbo transitivo direto, mais o objeto direto. E no final da frase, de dirigir à noite. E aí temos nossa oração subordinada substantiva completiva nominal. E eu também faço parte da conclusão, onde a senhora perguntou pra gente como utilizar este tipo de oração subordinada em um texto dissertativo argumentativo. Nós temos 3 competências aqui atuando: a 1, a primeira competência, a terceira e a 4. A primeira fala a respeito da gramática. Obviamente que numa oração subordinada, qualquer oração subordinada, temos regras de gramática. Aqui a gente viu regras de partículas apassivadoras, onde vírgulas podem alterar o contexto da frase, onde temos conjunções que são necessárias ali para dar o sentido completo. Então, e verbos também em tempos diferentes. Então, caso nós tirássemos algum de lugar, a gramática estaria afetada. Então, nós temos a competência 1. A terceira e a 4ª competência tem a ver com coesão e coerência, respectivamente. Porque a coesão ela é um interligamento de frases num parágrafo. E a coerência ela é quando o texto se interliga nos parágrafos. Então, basicamente, para um texto fazer sentido, as ideias precisam estar interligadas, e a oração subordinada ela aborda isso, porque ela completa uma oração principal. Orações principais elas têm um sentido vago e num texto ficaria muito esquisito você colocar sabe-se que, só sabe-se que, aí ponto, aí já começa com é importante que, aí dá ponto de novo, não traz ideia nenhuma. Agora, sabe-se que a bolsa de valores caiu. A bolsa de valores caiu seria a nossa oração subordinada, substantiva, subjetiva, por exemplo, aqui. Ela traz uma ideia muito mais ampla e completa. E quando nós temos coerência, é mais fácil você ter coesão num parágrafo e eles conseguirem se interligar entre as frases. Então ela aborda esses três. Então é isso, professora. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos que a senhora goste, porque é muito complicado fazer trabalho online, enviar vídeo, editar. Somos gratos pela sua atenção.